Povo de Deus, boa noite. Estamos mais uma live aqui na minha casa, anunciando o Evangelho, a palavra de Deus, a palavra que transforma, a palavra que abençoa. Eu quero convidar você nesta noite a fazer uma oração comigo, porque a palavra do Senhor deixa bem claro aqui, o nosso Deus é tão Deus de perto, também Deus de longe. E como temos orado e profetizado, o mesmo Deus que está aqui comigo é o mesmo Deus que está aí contigo. Eu quero fazer uma oração com você nesse momento em nome de Jesus. Feche os olhos, oremos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus amado, Deus eterno, Deus todo-poderoso, Deus criador dos céus, da terra e tudo quanto neles há. Estamos aqui para nesta noite mais uma reunião onde temos orado e profetizado a bênção do Senhor. Pedimos a Deus perdão por nossos erros, pecados e falhas e clamamos a Ti, Deus, para que o Teu Espírito Santo venha sobre este lugar. Fala conosco hoje através da Sua palavra. Fala conosco através da oração, através do louvor. Não queremos, ó Pai, terminar esse dia de hoje sem a Tua presença. Então manifesta o Teu poder agora. E fala com cada um que está agora conosco. Até mesmo com aqueles que vão ouvir depois, ó Pai, esta pregação. Por isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Fala conosco para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Sabemos que o Senhor não rejeita a oração de ninguém, que o Senhor está sempre disposto a ouvir e a responder àqueles que te busquem em espírito e em verdade. Por isso que te louvamos nesta noite todo o nosso coração. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia, Jesus. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve,
chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ele a tuas mãos, tua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Pega então a palavra de Deus, primeiro livro de Samuel, o capítulo número 17. Primeiro livro de Samuel, o capítulo número 17, o versículo de número 37. O primeiro livro de Samuel, o capítulo número 17, o versículo 37. Davi, ele vai dizer assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Todos nós conhecemos a história de Davi e Golias. E Davi, ele vai dizer para o rei de Israel, Saul: eu vou lutar contra esse filisteu. Aí ele diz: mas você não pode. Foi quando Davi contou lutas pessoais, lutas particulares que ele teve e ninguém viu a não ser o Senhor. Porque ele vai dizer: olha, assim como Deus me livrou da mão do leão e do urso, ele também me livrará da mão deste filisteu. Foi quando Saul disse o quê? Então vai-te embora e o Senhor seja contigo. O que significa isso? Que possa ser que você esteja enfrentando lutas pessoais, lutas que ninguém está vendo, mas Deus está vendo, porque o Senhor está contigo. Amém? Você acredita que Deus vai falar conosco através desta palavra? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, Deus amado, Deus eterno, queremos ouvir a Tua voz. Então usa a boca do pregador agora, meu Deus, que venhamos a ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que venhamos ouvir, Deus, aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos, mas glorifica o Teu santo nome através das nossas vidas. Fala com cada um, é o que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. A palavra do Senhor nos fala e nos ensina que desde o momento que Davi foi ungido, as oportunidades começaram a aparecer. Antes de Davi receber a unção, ele tinha lutas secretas,
momentos de dificuldades a sós, ele e Deus, e ninguém sabia. Aqui no versículo número 37, olha aí comigo. 1 Samuel, capítulo 16, o versículo de número 13. Nós lemos 17, 37. 1 Samuel 16, 13. Que fala assim, olha. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, veja que depois da unção, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então quer dizer que antes da unção, Davi não era conhecido, mas depois da unção, ele começa a ser visto, ele começa a ser notado. Quem era Davi antes da unção? Aos olhos do mundo? Aos olhos do mundo, né, dos humanos? Ninguém, nada, o menor e até o esquecido. Por que o esquecido? Porque aqui diz o versículo número 11, veja, 1 Samuel 16, 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Porque Samuel, ele vai na casa de Jessé e diz, um dos teus filhos vai ser o novo rei de Israel. E diz a palavra que Jessé chama quase todos os seus filhos, só deixa um, só esquece de um. Porque se Samuel falou, chama os seus filhos, era para ter chamado todos. Porém, quando Samuel diz aqui, 1 Samuel 16, versículo 11, disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, disse, ainda falta quem? O menor. Ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então, quem era Davi antes da unção? Ninguém. O esquecido, o menor, aquele a quem ninguém dava nada. Começa a entender, começa a compreender quem era você, quem era eu antes da unção de Deus sobre as nossas vidas. Ninguém. Não tínhamos nada. Éramos o menor, o mais pobre, o mais carente, o mais necessitado, aquele ou aquela que não tem nada, aquele ou aquela que não vai chegar a lugar algum ou lugar nenhum. Nós éramos ninguém aos olhos dos homens. O próprio Deus fala aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 7, segundo Samuel, capítulo 7, olha só o que Deus diz para Davi. Segundo Samuel 7, versículo 8, Deus fala assim, olha, agora pois assim dirás a meu servo a Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas. O que é que Deus está dizendo? Que Davi estava lá atrás, o último, o esquecido, aquele que não era ninguém, aquele que não tinha nada, aquele que era o desprezado. A Deus fala, eu tirei você lá de trás, versículo 8 ainda, para que fosse chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Quem era Davi antes da unção? Ninguém, nada, o esquecido, o menosprezado, aquele que, o mais pobre da família, o menor, aquele que não tinha nada, aquele que não era ninguém, aquele que era esquecido aos olhos de todos. Mas desde o dia que Jesus entrou na minha vida, desde o dia que Jesus entrou na tua vida, nós saímos do anonimato, nós saímos da escuridão para nos tornarmos hoje pessoas em destaque. Acredite, o Senhor te chama para destaque. O Senhor te chama para um lugar de excelência. O Senhor te chama para um lugar onde ninguém imaginou e nem mesmo você. Quando que Davi ia imaginar? Um dia eu vou ser o rei de Israel. Responde.
Quando que Davi iria imaginar que ele seria o rei de Israel? Nunca. Mas o Deus Todo-Poderoso lá do céu, ele viu algo em Davi que nem mesmo Davi havia visto. Acredite, Deus viu algo em você que nem você mesmo consegue enxergar. Como assim? Pastor, não tem como. Para mim, para você pode não ter, mas o Deus Todo-Poderoso, ele pode fazer. Olha o que diz na primeiro livro de João, a primeira epístola de João. Fala comigo. Primeira epístola de João, o capítulo 2. Olha só o que João diz aqui, olha. 1 João, capítulo 2, o versículo 20. João fala assim, olha. E vós tendes a unção do Santo. A mesma unção que foi derramada sobre Davi é a mesma unção que está sendo derramada sobre a tua vida. A mesma unção, o mesmo Espírito que se apoderou de Davi é o mesmo Espírito que está dentro de você. Então acredite, Deus começa hoje a te colocar no lugar de destaque. Deus te chama para um lugar de honra. Eu profetizo em nome de Jesus que essa semana Deus vai mover o céu ao teu favor. Essa semana se prepara para receber algo da parte de Deus para a tua vida. Porque a unção que você recebeu dele não é uma unção comum, não é uma unção qualquer. É a unção do Santo e Poderoso, o nosso Deus. Então Deus te ungiu para te colocar no lugar de destaque. Recebe isso em nome de Jesus. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, quando Ana, ela engravida de Samuel e o tem, olha que Ana diz, 1 Samuel, o capítulo 2, o versículo 8. Ana diz assim, olha, levanta. Olha o versículo 6 para dar contexto. 1 Samuel 2, versículo 6. Ela fala assim, olha, o Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Versículo 8 agora. Levanta o pobre da onde? Do pó. Ainda que você esteja vivendo uma vida no pó, ainda que a sua vida financeira esteja no pó, as suas finanças estejam no pó, a sua vida profissional esteja no pó, a sua vida familiar esteja no pó, olha que Ana diz, ele levanta o pobre do pó, se prepara para ser erguido pelo Senhor, se prepara para receber algo da parte de Deus, porque ele levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes. É isso que Deus está dizendo, que Ele vai te fazer assentar com os príncipes. Esta é a palavra que Deus fala. Quem era Davi antes da unção? Ninguém, o esquecido. Ele tinha lutas particulares, ele tinha lutas secretas que ninguém via, ninguém sabia. Mas Deus sabia, porque Deus sempre esteve com Davi. Quem era eu? Quem era você antes da unção? Ninguém dava nada por nós. Diziam que nós não éramos ninguém, que não chegaríamos a lugar algum, que nunca seríamos ninguém na vida. Mas desde o momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, desde o momento que nós decidimos largar o mundo e andar com o Senhor, Ele colocou a unção dele sobre a minha vida, Ele colocou a unção dele sobre a tua vida. Hoje você tem a unção de Deus, hoje você tem a unção do Santo, e quem tem a unção é colocado em lugar de destaque. Assim como Deus colocou o Davi, Deus também vai te colocar em lugar de destaque. Veja, Deus te chama para estar em destaque. Deus vai te colocar em lugares específicos. Como assim, pastor? Volta comigo lá 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Diz a palavra que Golias está
clamando contra o povo de Israel. Há uma guerra. Os irmãos mais velhos de Davi são convocados para a guerra. Ele, por ser menor, não foi convocado. Mas um dia o seu pai falou assim: olha, vai lá, leva um alimento para os seus irmãos, para o chefe da guarda. Vai lá ver como eles estão. Versículo 17. 1 Samuel 17, verso 17. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço para teus irmãos um efa desse grão tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao arraial aos teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, e a ver se lhe vai bem, e tomarás o seu penhor, a sua garantia que eles estão bem. O que foi colocado para Davi? Você vai lá, olha como que está os seus irmãos, vê se eles estão bem e me traz notícia. Para Davi, ele só vai ver como estão os irmãos e vai voltar para trazer a notícia para seu pai. Mas desde que Davi foi ungido, a unção de Deus está sobre a vida dele, as coisas começam a cooperar para o seu bem. Romanos 8, 18. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus vai te colocar em lugares específicos. Deus vai colocar pessoas para te levar a lugares específicos. Deus vai fazer situações acontecerem para que você saiba e veja que Ele não mudou, é o mesmo de ontem, de hoje e será para sempre. Davi vai levar alimento para os seus irmãos, Davi vai levar alimento para o chefe, mas quando ele chega lá, ele vê com seus próprios olhos alguém falando mal do povo de Israel, um gigante, e Davi fala: o que farão quem vencer esse gigante? Olha como Deus colocou Davi em um lugar específico. Falou: Davi, quem vencer esse gigante vai casar com a princesa, é uma gata, hein? Vai casar com a princesa, o rei vai encher de tesouros, de riquezas, e a sua família nunca mais vai pagar imposto em Israel. Oh glória! Você consegue entender? A unção de Deus está sobre a tua vida. Além de Deus te colocar em lugar de destaque, Deus também vai te colocar em lugares específicos. As coisas vão começar a cooperar em teu favor. As bênçãos vão começar a correr atrás de você, amados. Deuteronômio 28 está escrito: será porém que se ouvires a voz do Senhor Deus, tendo cuidado de fazer o que está escrito aqui, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos te alcançarão. Oh glória! E eu creio, porque assim Deus tem feito. Deixa eu contar um texto meio aqui rapidinho. Eu falei que a minha felicidade é ver vocês contando o que Deus tem feito em suas vidas. O irmão me procurou essa semana e foi justamente na sexta-feira. Sexta-feira agora ele me procurou, mandou mensagem, falou: pastor, desde o momento que comecei a abençoar a tua vida, a minha vida também foi abençoada. Ele colocou no áudio: pastor, desde o momento que nós conversamos, o Senhor pediu algo para mim fazer, para pelo menos dar uma noção do que significava aquilo, e eu me posicionei para te abençoar, pastor. Eu tinha um cliente que há um bom tempo tinha feito um orçamento comigo, um orçamento grande, e esse homem, esse cliente, sumiu. Falei: amém. E desde a sexta-feira, pastor, 1 hora depois que eu conversei contigo, pastor, esse cliente me ligou, fechou o negócio, e estou aqui contando que vale a pena abençoar a vida do profeta. Pastor, a minha vida foi abençoada, e olha, é uma coisa grande, é uma grande bênção que Deus liberou sobre a minha vida. Isso ele disse para mim. E eu creio que esse é o primeiro de muitos outros testemunhos que Deus vai fazer. E eu profetizo que o próximo testemunho é o teu.
Eu profetizo que você vai voltar para falar: pastor, a minha vida também foi abençoada, a minha casa foi abençoada, a minha família foi abençoada, os meus negócios foram abençoados. Pastor, a bênção de Deus está correndo atrás de mim. Pastor, o milagre aconteceu na minha família. Eu creio e profetizo que o seu milagre é o próximo, em nome de Jesus. Porque quando você tem a unção de Deus, a bênção, ela vai em sua direção. A palavra deixa bem claro que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porém, eu tenho uma advertência. Quando Davi ele chega, você conhece a história, só estou resumindo. Ele ouve o gigante xingando. Ele pergunta: o que farão aquele que ia acabar com esse gigante? E dizem para ele: vai casar com a princesa. O rei vai encher de riquezas e a família nunca mais vai pagar imposto em Israel. Davi se propõe: eu vou lutar contra esse homem. E levam Davi até onde? Até o rei Saul. Foi quando nós lemos a leitura inicial. Leia comigo. Nós lemos a leitura inicial, versículo 37. Vamos ler o versículo 32 para dar contexto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 32. E Davi disse a Saul: não descerás o coração de ninguém por causa dele. Teu servo eu irá e pelejará contra esse filisteu. Versículo 33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Versículo 37 que lemos no princípio. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livra da mão desse filisteu. Então disse Saul: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Pastor, cadê o que é importante aqui? Quando Davi ele se propõe a ir, a palavra deixa bem clara que Saul tenta colocar a armadura dele sobre Davi. Entenda isso. O que nós precisamos para ser abençoados é a direção divina e não do homem. É a direção divina que vai garantir a vitória. O Salmo 127, verso 1 diz o quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quer dizer que é o Senhor. É o Senhor quem vai garantir a vitória. Lá em Jeremias 7:23 fala: e lhes ordenei, dai ouvidos à minha voz, eu serei o vosso Deus, vós sereis meu povo, e fazeis tudo o que eu vos mandar, para que vos vá bem. A palavra deixa bem clara que nós temos que ter direção de quem? Divina, e não dos homens. Pastor, o que significa? Não coloque armadura de ninguém. Olha o versículo 38. Versículo 38 vai falar, para mostrar o que eu estou dizendo. 1 Samuel 17:38. E Saul vestiu a Davi das suas vestes. Saul pegou as suas vestes, colocou em Davi, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado.
Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Você consegue entender isso? Tire da sua vida o que os outros estão falando. Não aceite para você o que os outros estão dizendo. Traduzindo, não vá pela cabeça dos outros. Não use a armadura de ninguém. Você não precisa da armadura de ninguém. Você não precisa da ideia do A, do B, do C. Você não precisa do conselho das pessoas. O que você precisa é o que Deus tem preparado para a tua vida. O que você precisa é a instrução que vem do céu para mudar a história da sua vida. Quando Davi vestiu a roupa de Saul, a armadura de Saul, diz a palavra que ele não conseguia movimentar-se. Quando você coloca a armadura de alguém, não é você, mas é a ideia de alguém em você. Acredite no potencial que Deus colocou dentro de você. Você não precisa da ideia de ninguém. Muitas vezes você quer fazer algo e você comenta pela felicidade. Eu estou pensando, por exemplo, em construir uma parte da minha casa. Você comenta pela felicidade que você tem e a condição de fazer. Aí vem alguém e fala assim: olha, se eu fosse você não faria não, hein? Pedreiro tá caro, material, areia, pedra, tijolo tá caro. Se eu fosse você não faria não. Olha o conselho. Você colocou no teu coração de fazer, mas aí vem alguém e diz que você não pode, você não consegue nem caminhar porque alguém está falando algo para você. Literalmente foi isso que aconteceu. Davi falou: eu vou lutar, vai mesmo? Então põe aqui minha armadura, põe aqui a minha arma, põe aqui a espada, põe aqui a couraça, põe. E Davi não conseguia andar. Entenda isso. Não é com o conselho dos outros que você vai crescer. Não é com a sugestão alheia que a tua vida vai mudar. Sabe o que vai mudar a tua vida? É a palavra de Deus. Isso sim vai mudar a tua história. Isso sim vai abençoar a tua vida. É a palavra de Deus que vai trazer algo novo para a sua vida. É a palavra. Não o que os outros dizem. Não com aquilo que os outros falam, mas a palavra de Deus. A Bíblia diz que Davi não conseguiu andar com a armadura de Saul. Por isso que ele não poderia lutar. Porém, diz a palavra que Davi vai na direção do Espírito. Ele tira de si a armadura de Saul e vai na direção de Deus. O que foi que Deus colocou na vida de Saul? Olha o versículo 40, 1 Samuel 17, verso 40. O que Deus colocou no coração de Davi? Veja, tirar primeiramente a armadura de Saul. Versículo 40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos ou 5 pedras do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia a saber no surrão. E lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Saul queria que Davi colocasse a sua armadura. Mas Deus disse o que para Davi? Vai até o riacho. Lá em Apocalipse diz que existe um rio que sai do trono de Deus. O que você precisa é o que vem do trono de Deus. É do rio que sai do trono de Deus. E Davi pegou 5 seixos. Lá em Isaías 9:6 fala o quê? O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você entendeu? Lá em Isaías 9:6 que está dizendo: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele não pegou 5 pedras por acaso, mas ele pegou na direção do Espírito, porque Deus estava com ele. Quando você está na direção do Espírito, tudo que você fizer vai ter um significado, porque é Deus quem vai garantir a tua vitória.
foi quando Davi pega as 5 pedras e vai até o riacho. E com essas 5 pedras, ele vai lutar contra o gigante. Mas, pastor, ele só precisou de uma pedra para destruir, para derrubar o gigante. E as outras 4? Outro dia eu prego, porque Davi não lutou só com um gigante. Davi lutou com 5 gigantes. Sabia disso? Existem 5 gigantes que Davi, junto com os seus soldados, derrotaram. Não foi só Golias. Outro dia, domingo que vem eu prego sobre os 5 gigantes. Golias você já sabe, então faltam 4. Domingo que vem eu vou pregar sobre os 4 gigantes, porque não tem só o significado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai, né, e príncipe da paz. Não é só esse significado. O significado é que Davi pegou uma pedra para cada gigante que ele derrubou. Entenda isso. Deus quer que você se prepare, porque todos os gigantes que têm se levantado contra a tua vida vão cair por terra em nome de Jesus, porque Ele vai garantir a tua bênção. Foi através da direção de Deus que Davi ele vence. Só que diz a palavra que quando Davi ele vai lutar contra o gigante, sabe o que acontece? O gigante começa a amaldiçoar a Davi. Aqui em 1 Samuel capítulo 17, o versículo 42 diz assim: e olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu fez o quê? Amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Olha só, independente das ofensas, xingamentos, maldições, desprezo, de tudo o que fizeram contra a tua vida, declare hoje: o Deus que livra está comigo. Ah, mas fizeram um mal contra a tua vida, fizeram uma obra de ruindade contra você para a sua destruição. Diga: o Deus que livra está comigo. Ele já me livrou de lutas secretas que eu tive com o leão e com o urso. Ele também vai me livrar desta maldição, Ele vai me livrar desta palavra contrária, Ele vai me livrar de tudo que lançarem contra a minha vida. O Deus que livra está comigo. Veja que o gigante começa a amaldiçoar Davi, começa a menosprezá-lo. E eu pergunto: quantos desprezos você sofreu até o dia de hoje, no meio da sua parentela, no seu trabalho? Quantas pessoas te amaldiçoaram, falaram mal contra você, se levantaram contra a tua vida, mas hoje Deus quer que você entenda: Ele está contigo. O Deus que livra está contigo em todos os momentos da sua vida. Então não importa o que lançaram contra a tua vida, se Deus está contigo, você já é mais do que vencedor, você já é mais do que vencedora para a glória do Senhor. Porque quando o gigante começa a amaldiçoar a Davi, olha só o que Davi vai dizer para o gigante, versículo 44, disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às árvores do céu e às bestas do campo. Versículo 45, Davi porém disse aos filisteus: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos é a quem tens afrontado. E quantas pessoas vêm com maldições, palavras contrárias, e quantas pessoas vêm contra a tua vida, jogando todo mal, vai em nome do Senhor glorificando, vai em nome do Senhor bendizendo, vai em nome do Senhor orando, jejuando, porque Deus vai garantir a vitória em nome de Jesus. Veja, versículo 46, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça,
e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que existe Deus em Israel. O restante você sabe. Deus dá vitória para Davi. Então não importa quantos gigantes levantam contra a tua vida. Eu já disse, domingo que vem eu vou pregar sobre os 5 gigantes. O Golias que nós conhecemos, mas quem são os outros gigantes? Eu vou te mostrar na Bíblia que para cada pedra havia um gigante. Não importa quantos gigantes tens levantado contra a tua vida, Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. E eu quero agora fazer uma oração por você. Se você foi amaldiçoado ou amaldiçoada, se falaram que você não ia chegar, se você estava esquecido ou esquecida, desprezado ou desprezada, o Senhor derrama unção sobre a tua vida. Você tem a unção de Deus, a unção do Santo está sobre vós. Então, a partir de hoje, Deus te chama para estar em destaque. Deus vai te colocar em lugares específicos, porém, é a direção divina que vai garantir o teu sucesso e a tua vitória, e não do homem. É o que Deus vai ordenar para que você faça, para que a tua vida seja abençoada. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, assim como Davi, um dia o Senhor olhou para a minha vida, um dia o Senhor olhou para a vida desta pessoa. Quem éramos nós antes de te conhecer? Quem éramos nós antes de conhecer a tua santa e gloriosa palavra? Nós não éramos ninguém, Senhor. Nós não tínhamos nada. Nós não merecíamos nada, mas desde o dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus, tudo ali mudou. E é por isso, Pai, que hoje aqui na tua presença nós te pedimos, nos ajude, Pai, nessa peleja. Nos ajude, Pai, nessa luta que tem, ó Deus, gigantes levantando contra nós. É muito desprezo, palavras contrárias. Senhor, disseram que essa pessoa não vai crescer, disseram que essa pessoa não vai ser feliz, disseram que essa pessoa não tem mais jeito. Mas assim como o Senhor, meu Deus, fez na vida de Davi, faça hoje na vida desse homem, faça hoje na vida desta mulher, ó Pai. Assim todos saberão que Tu és o nosso Deus. Nós te pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, abençoa o Teu servo e a Tua serva, abençoa o Teu filho como também a Tua filha. É o que nós lhe pedimos nesta noite, Pai, porque eu profetizo que o Senhor hoje está colocando esta pessoa em lugar de destaque. O Senhor vai, meu Deus, fazer as coisas acontecerem em favor desta pessoa. Dá, meu Deus, a bênção, a vitória, o milagre. Levanta aquele que está caído, levanta aquele que está prostrado e enche da unção do Teu Espírito. E assim, meu Deus, todos saberão que Tu és o Deus, o Todo-Poderoso, na vida do Teu servo, como também na vida da Tua serva. Eu oro e abençoo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Te louvamos aqui nesta manhã, nesta noite, Senhor. Te bendizemos de todo o nosso coração. Aleluia. Então somente louve ao Senhor. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Chega com as mãos, toda bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com
com muito louvor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Esta semana, Deus, Ele vai te colocar em destaque. Deus vai te colocar em lugares específicos, colocar pessoas específicas também para te abençoar. Eu profetizo em nome do Senhor que o extraordinário de Deus vai acontecer em nome de Jesus. Então se prepare, se programe, tem bênção de Deus chegando esta semana para a tua vida. Eu quero terminar esta live fazendo mais uma oração por você para que Deus te abençoe. Eu tenho o costume de orar para que Deus continue abençoando todos aqueles que são fiéis a Ele. Aqui em Deuteronômio capítulo 1, Deuteronômio capítulo 1, olha só o que Moisés diz para o povo. E eu quero profetizar que isto aqui que nós vamos ler vai acontecer na sua vida. Como eu contei o testemunho no meio da pregação, o irmão Júlio, ele sentiu no coração de me abençoar. Claro que foi Deus, não fui eu, porque eu não liguei. Você pode me abençoar? Não liguei para ele. Deus tocou no coração dele para me abençoar. E essa semana eu pedi uma orientação, como eu não tenho conhecimento, e ele trabalha com isso. Falei, irmãos, deixa eu explicar como que foi. Eu quero colocar um banner, e eu não tenho noção, de largura, de altura, eu não tenho noção. Como ele já tem noção, eu fiz uma pergunta, ô Júlio, se eu quisesse fazer um banner, quanto que é a medida original que as pessoas mais fazem? Ele falou, pastor, é tanto. Acho que é uns 70 por 60, não estou lembrado agora, só se eu olhar no meu celular. Ele falou, pastor, por quê? Eu falei, não, queria fazer, me dá o que o senhor quer que faça, que eu coloco aqui e faço para o senhor. Eu falei, amém. Aí eu mandei para ele o que eu queria fazer. Ele falou que ele ia fazer para mim, eu não precisava nem pagar nada. Aí eu mandei para ele. Aí, uma hora depois, ele me retornou. Ele mandou uma mensagem e depois mandou um áudio. Como eu vi uma notificação no meu celular, mensagem de Júlio, eu pensei, ele mandou as medidas certas para mim. Quando eu abri e li a mensagem e ouvi o áudio, foi justamente isso. Ele disse, pastor, lembra quando estávamos falando sobre o banner? Uma hora depois que eu decidi te abençoar, eu tinha um cliente que há algum tempo, ele fala um tempinho, fez orçamento comigo na minha empresa e ele pediu orçamento e sumiu, desapareceu, já tem um tempinho. Mas depois que eu falei que eu ia abençoar o do Senhor, pastor, esse cliente me ligou e fechou o contrato para a glória de Deus. Ele estava, pastor, eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Eu falei, irmão Júlio, tudo que está acontecendo é bíblico. Quem abençoa é também o quê? Abençoado. Estou aqui para dizer que quando você abençoa, você também é abençoado. E eu quero profetizar sobre a tua vida esse versículo aqui, olha, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 11. Eu profetizo esse versículo sobre a sua vida. Que diz assim, olha, o Senhor Deus de vossos pais vos aumente como sois ainda 1000 vezes mais e vos abençoe como vos tem falado. Eu quero profetizar que Deus vai te abençoar 1000 vezes mais. Mas antes de orar, a palavra do Senhor fala assim, que à medida que eu medir, eu também serei medido novamente. Traduzindo, aquilo que eu faço vai refletir também sobre a minha vida. Eu não posso querer colher algo que eu não plantei. Como é que eu posso querer ter uma grande bênção de Deus se eu faço um pouquinho? Para você entender melhor. É como se a pessoa tivesse 50 metros
de terreno, 50 metros quadrados de um terreno, e ela plantasse em 1 cm². Ela tem 50 metros de comprimento o seu terreno. Aí ela planta em 1 cm². Eu pergunto, quantos metros ela vai colher? Os 50 metros ou em 1 cm²? É claro que ela vai colher em 1 cm². Por quê? Porque foi em 1 cm³ que ela plantou. Traduzindo, o que eu faço vai refletir na minha vida. Se eu faço coisas boas, eu vou ganhar coisas boas. Se eu faço coisas médias, eu vou ganhar coisas médias. Se eu faço coisas poucas, serão coisas poucas que também aconteceram na minha vida. Eu quero dizer que, como profeta de Deus, eu quero profetizar que Deus vai te abençoar 1000 vezes mais daquilo que você fizer para abençoar a minha vida. Porque sou eu que estou sendo o instrumento de Deus para te abençoar. E só estou aqui dizendo que Ele é quem vai te dar. Ele é quem vai te abençoar. A palavra diz que Ele vos abençoe e vos aumente até 1000 vezes mais. O que o irmão Júlio contou para mim na sexta-feira agora, daquilo que ele recebeu, foi uma grande bênção, porque ele está fazendo algo grande para abençoar a minha vida. Ele tem me abençoado muito. Enquanto nós não temos ainda a igreja, e nós vamos abrir em nome de Jesus, por exemplo, eu não tenho cadeiras, eu não tenho som. Apesar que teve um pastor, falou, pastor, eu vou te emprestar. Nem que comece o ministério com cadeiras emprestadas, nós vamos começar. Porque foi Deus que tocou nele para também me abençoar com as cadeiras emprestadas. Mas estou aqui para dizer que tem coisas grandes de Deus chegando e acontecendo na vida daqueles que creem e fazem. Não adianta eu crer que Deus vai me abençoar 1000 vezes mais, mas eu não faço nada. Tiago diz, não sejam somente ouvintes, mas praticantes. Por isso eu quero orar por você. Eu digo, você não é obrigado a nada. Eu sempre disse nas pregações, por todos os anos que eu preguei, nunca faça nada porque eu estou falando. Faça porque Deus está mandando. Eu lembro que em 2006, eu era pastor de uma igreja. E em 2006, eu tinha recebido dinheiro para pagar o meu aluguel. Na época, o meu aluguel era R$500. R$510 meu aluguel. E eu passei no banco, tirei o dinheiro e fui para a igreja pregar de manhã. Eu estou pregando de manhã. Aí Deus colocou no meu coração, me dá tudo que você tem. Eu falei, mas Senhor, esse dinheiro é o dinheiro do meu aluguel. Deus falou, me dá tudo o que você tem. Eu falei, Senhor, o dono do apartamento não é nem cristão. E Deus falou, me dá tudo o que você tem. Resumindo, eu peguei os R$510 na época, em 2006, depositei, coloquei na arca do Senhor. E falei, amém, já que o Senhor está pedindo é porque coisas grandes estão chegando. Uma semana depois, eu fiz isso numa sexta-feira. Quando foi uma quarta-feira, quer dizer, menos de uma semana depois, chegou um homem na igreja, assim, com o olho desse também regalado. Ele chegou no meio da reunião, quando eu terminei a reunião, ele me pegou pelo braço e falou, pastor, tem uma semana que eu não durmo. E Deus falou assim para mim, pega esse dinheiro e dá para o meu servo. Pega esse dinheiro e dá para o meu pastor, tem uma semana que eu não durmo, porque Deus está me incomodando. Pastor, abre as mãos. Eu lembro que eu abri as duas mãos assim. Isso em 2006, ele colocou um bolinho de 50 desse tamanho, e o outro desse tamanho nas minhas mãos. Ele me abençoou em 2006 com R$10.000. Eu dei 500 porque Deus me pediu. Eu dei 500. Ele me abençoou com R$10.000. Você entende? Quando você faz algo que Deus coloca no teu coração, quando você faz, a bênção chega sobre a sua vida.
irmão Júlio, sexta-feira agora, por ter me abençoado, Deus liberou um cliente bom, de uma grande... Ele falou, pastor, era um grande orçamento que ele tinha feito e ele fechou comigo só porque eu te abençoei, pastor. Estou aqui para dizer que Deus já te abençoou. Aquilo que você fizer sobre a minha vida, você não é obrigado, não. Eu não quero que você faça porque eu estou falando, eu quero que você faça porque você crê e porque Deus está colocando no seu coração, independente do valor. A minha chave Pix está bem no final de onde eu coloquei a mensagem. E se você sentir no seu coração, faça. Porque eu profetizo que aquilo que está escrito aqui, que o Senhor te abençoe 1000 vezes mais. Eu profetizo que você vai receber 1000 vezes mais aquilo que você fizer de coração. Ah, pastor, vou fazer qualquer coisa. Você vai receber 1000 vezes mais qualquer coisa. Eu vou fazer algo que Deus colocou no meu coração. Então você vai receber 1000 vezes mais. Eu abençoo e profetizo sobre a sua vida. Então eu quero orar agora, na certeza que a bênção de Deus já foi liberada sobre a tua vida. Amém? Se você querer, feche seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, como eu me alegrei nessa semana com o testemunho do irmão Júlio, que deixou bem claro que o Senhor abençoou ele de uma forma tremenda só pelo fato de ele ter me abençoado. Meu Deus, eu quero que o Senhor faça isso também na vida desta pessoa que também vai me abençoar, no ministério que o Senhor tem colocado na minha vida. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, segundo esta palavra, abençoe tudo aquilo que essa pessoa fizer sobre a minha vida. Porque assim como Elias, Deus disse para aquela mulher, faz primeiro para mim, depois fará para ti, porque você vê milagre na sua vida. Assim também eu profetizo que tudo que essa pessoa fizer, meu Deus, sobre a minha vida, que ela receba 1000 vezes mais. Se for melhor, 1000 vezes mais do melhor. Se for pior, vai ser 1000 vezes mais do pior. Porque a tua palavra está deixando bem clara. À medida que eu medir, eu também serei medido novamente. Então eu te peço, meu Pai, o melhor sobre o teu servo, sobre a tua serva. Em nome de Jesus, meu Deus, dá sinais, prodígios e maravilhas que a vida dessa pessoa vai ser muito abençoada para a honra e para a glória do teu santo nome. Por isso que eu oro, abençoo e profetizo 1000 vezes mais em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus te abençoe até 1000 vezes mais. Amém. E assim que você receber a tua bênção, conta para nós. Eu vou ter prazer de dizer aqui, olha, sabe irmão tal, vou dizer alguns nomes, sabe a irmã Laide Lima, sabe a irmã Nicole Badacherri, sabe aqui o irmão José, sabe, olha, está contando aqui o testemunho que Deus abençoou. Eu quero contar o seu testemunho nesse local para a glória de Deus. Amém? Então, profetizo sobre a tua vida que o próximo testemunho vai ser seu. Amém? Eu profetizo em nome de Jesus. Lembrando que quarta-feira nós estamos aprendendo sobre os frutos do Espírito. Já falamos sobre amor, já falamos sobre o gozo e a alegria. Quarta, agora sobre a paz, que também é um fruto do Espírito. Quarta-feira, às 7 da noite, não perca mais uma palavra, porque Deus tem uma palavra sobre a tua vida. Amém? Então até quarta-feira, se Deus permitir, em nome de Jesus. Domingo que vem, vou pregar sobre os 5 gigantes. Cada pedra que Davi pegou é para um gigante. Está escrito aqui que foram 5 gigantes. E eu vou te mostrar na palavra de Deus. Amém? Então, quarta-feira, fruto do Espírito. Sexta-feira, uma palavra de libertação. E domingo, se Jesus não voltar, nós estamos aqui novamente profetizando, ensinando a palavra e mostrando que não foram 5 pedras à toa, foram 5 gigantes a qual Davi derrotou. Então, um beijo no seu coração, que Deus abençoe a todos. Até quarta-feira, às 7 da noite. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.